é uma baita história de origem. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Tiger's Blood, o Sangue do Tigre, é uma aventura publicada em 2007 nos números 12 e 13 da Moonstone Books. A história foi escrita por Mike Bullock e tem a arte do Gabriel Rearte na primeira parte e do Carlos Magno na segunda parte. Essa história é inédita no Brasil, mas ela é muito interessante porque, como várias histórias da Moonstone, ela se apoia no cânone do fantasma, mas se permite algumas inovações nesse cânone que acabam ampliando o universo do espírito que anda. A primeira parte da história se passa em dois ambientes distintos. Um desses ambientes é um bar onde há várias pessoas, prostitutas, aquele pessoal todo, e você tem lá uma notícia sendo dada, uma matéria passando na televisão. Essa matéria é acompanhada com interesse por um sujeito que está ali assistindo e que vai pedindo a bebida dele. Nessa reportagem vai sendo feita meio que uma denúncia de algo que tem acontecido nas selvas de Bengala, que são caçadores inescrupulosos matando fêmeas de tigre para retirar os órgãos genitais, porque acredita-se que com esses órgãos é possível fazer uma poderosa poção do amor que funcionaria ao mesmo tempo como um afrodisíaco e como um atrativo às mulheres. O outro ambiente onde essa história se passa é a selva, onde nós vemos vários momentos assim. Essa primeira parte, vamos ser honestos, a questão cronológica não fica muito clara. Sabe, a primeira parte dessa história tem uns problemas na cronologia, mas basicamente você tem o fantasma encontrando 3 filhotes de tigre que estavam sem a sua mãe, e quando ele vai procurar, ele encontra a mãe desses filhotes morta. E é muito bonitinho, né? Tem uma cena que chega a ser tocante, porque ele olha para a tigresa que está lá morta e diz: seus filhotes serão cuidados, mãe, eles não vão ter o seu destino. Então nós vemos um barco com 3 homens que estão ali para caçar tigresas para fazer a tal poção que nós descobrimos ser chamada popularmente de Cupido. Esses 3 homens, Miguel, Javier e Carlos, se embrenham pela mata, mas Javier chega a dizer que estava um pouco temeroso porque ele notava que as tribos tinham medo de algo chamado fantasma. Eles se embrenham na mata e, usando óculos de visão noturna e rifles, eles tocam uma tigresa, mas ela foge. E logo depois que ela foge, os homens começam a ouvir o ruído de tambores. Os tambores começam a soar. E aí a gente já sabe meio o que vai acontecer, né? Então a história segue aquele rumo, né? Eles começam a ser caçados e a gente já sabe quem é que os está caçando. Num dado momento, eles encontram o Carlos desacordado com a marca da caveira. Javier sai se embrenhando pela mata, deixando Miguel para trás. Então Javier dá de cara com 3 tigres e o fantasma. Já não são 3 filhotes não, já são 3 tigres crescidos. E o fantasma diz: bem-vindo ao seu pesadelo. Javier sai correndo e o fantasma simplesmente olha para os 3 tigres e dá uma ordem: peguem. A história termina com o sujeito que estava lá no bar, ouvindo a reportagem sobre a caça ilegal de tigres, indo embora e deixando traçado na madeira da mesa do bar uma caveira com a foto de uma mulher. Na mata nós vemos o barco dos traficantes de tigres sendo incendiado e os 3 amarrados e cercados pelos 3 tigres que o fantasma deixou aí. Essa primeira parte da história termina assim e, honestamente, ela deixa mais perguntas do que respostas. Eu, inclusive, acho que esse início é um pouco confuso, é um pouco difícil de entender o que está acontecendo ali e qual é a cronologia, né? O que está ligando esses 2 momentos, além do fato de ser o tema da caça ilegal aos tigres. A segunda parte da história começa com aquele mesmo sujeito que estava lá no bar
preparando uma injeção e dizendo que esperou muito por aquele momento e que alguém vai pagar por ter tirado a Maria dele. A gente não sabe direito ainda quem é. E aí é até interessante, talvez devido à troca de ilustrador de uma parte para outra, ficou um pouco difícil de perceber que esse sujeito da splash page inicial da segunda parte é o mesmo sujeito que estava lá no bar. A troca de ilustrador nisso aí acabou prejudicando um pouco o entendimento da história. A história então dá um salto 5 anos no passado. E aí nós vemos esse homem, que a gente fica sabendo que é Manuel Ortega, um campeão internacional de kickboxer, que estava para se casar com Maria, uma ativista social. Ela fala sobre as descobertas dela a respeito de como os governos desses países pobres manipulam a população. E ela diz que uma dessas peças de manipulação é o fantasma. Nesse momento, eles veem o fantasma lutando lá contra 2 sujeitos em roupas árabes. Ela diz que o fantasma é um peão dos governos para manter o status quo. Nesse momento, um dos sujeitos com quem o fantasma estava lutando abre o manto e nós vemos uma bomba. Ele até fala para o fantasma que ele não pode lutar, impedir a liberdade. O fantasma diz que não vê a morte de inocentes como sendo a luta pela liberdade. Quando ele explode a bomba, a Maria acaba morrendo e o Manuel Ortega culpa o fantasma que estava ali salvando as pessoas. A história dá um avanço no tempo para 2 dias antes do momento em que ela começou. Como eu disse, a cronologia dessa história é bastante confusa. Nós vemos o fantasma, então, percebendo que a selva havia se voltado contra ele. Os tigres o estavam atacando, Guran o estava atacando, até mesmo os seus familiares, Diana, Capeto, os meninos, todos estavam contra ele. E num dado momento ele fala, não, mas espera aí, eles não agiriam desse jeito. Onde é que eu tô? Então o fantasma acorda e ele está amarrado em um laboratório dentro de uma caverna. Você tem vários tanques ali, tem chuveiros, tem equipamentos, aquela coisa toda. E você tem lá 2 sujeitos conversando, dizendo que eles vão precisar de mais tigres, né? E perguntando se o Miguel e o Carlos já haviam saído da cadeia. O outro sujeito fala que o Manuel, o tal do Manuel Ortega, deu ao fantasma uma dose suficiente para derrubar um elefante durante uma semana. E a gente fica se perguntando, uma dose do quê? E eles pensam assim, ninguém nunca recebeu uma dose dessa, esse sujeito nunca vai se recuperar. O fantasma percebe que está com o ombro deslocado, né? Mas a droga que deram nele acabou por entorpecer a dor. E ele começa a se lembrar de como ele foi parar ali, enquanto ele está vendo a selva novamente se voltando contra ele. Nós descobrimos que 3 dias antes o fantasma chega a uma caverna em busca de um filhote de tigre que ele encontra amarrado. É nesse momento que ele é atacado pelo tal do Manuel Ortega, que, como nós já sabemos, culpa-o pela morte de Maria. E o fantasma não faz ideia do que ele está dizendo. E aí nós vemos o barato, né? Porque o Manuel Ortega enfrenta o fantasma. O Manuel Ortega é um campeão de kickboxing. E o fantasma dá combate a ele e fica ruim pro Manuel Ortega. Ele só consegue derrubar o fantasma meio que pegando o desprevenido. Ele joga areia no olho do fantasma, o fantasma cai e é onde ele acabou deslocando o ombro. Então ele, desacordado, é levado por esses 2 caras que estão de jaleco branco. Por estar com o ombro deslocado, o fantasma consegue se soltar das cordas que o estão prendendo e acaba porrando lá os 2 sujeitos quando é novamente atacado pelo tal de Manuel Ortega. Ortega fica impressionado porque ele deu ao fantasma uma dose cavalar do seu preparo, mas que agora o fantasma não tem como fugir. Ele ativa lá uns chuveiros que soltam um gás e aí a gente descobre que esse gás provoca um tipo de alucinação em que a pessoa tem visões terríveis. O fantasma ainda diz, você também vai ser afetado, mas o Ortega fala, não, porque eu já metabolizei um antídoto, os pesadelos vão ser todos seus. E aí nós temos uma cena sensacional do fantasma dando de cara com um baita de um monstro
que é o Ortega diante dele, só que o fantasma diz uma frase sensacional: aqui está uma lição de vida para você, é difícil assustar um homem que não tem medo. O fantasma luta contra essa visão demoníaca e chega a atirar, e o Ortega fala: você acha mesmo que conseguiria me acertar no seu estado? Só que o fantasma não estava mirando nele, estava mirando num dos frascos. Com isso, ele liberou o antídoto no ar e pôde ir clarificando a mente e enfrentando o Ortega de tal maneira que ele não teve como escapar. Durante a luta, o laboratório começa a pegar fogo, eles vão continuando a luta ali. Ortega às vezes parece estar em vantagem, mas logo o fantasma acaba virando o jogo, até que num dos golpes que o fantasma dá, Ortega cai em cima da mesa e é coberto pelas chamas. O fantasma foge do laboratório em chamas dentro da caverna, não sem antes salvar aqueles dois pilantras, que são entregues à patrulha da selva. A história termina com a gente tendo uma visão de Ortega completamente desfigurado devido à luta que ele teve com o fantasma. E ali você tem a indicação de que com certeza aquilo ali não é o fim. É uma história muito interessante porque Ortega vai reaparecer em histórias futuras da Moonstone como parte de uma espécie de galeria de vilões do fantasma. E se você achou que ele lembra algum outro personagem que você conhece, você tá certo. De fato, esse elemento dele usar produtos químicos para provocar o medo, para provocar visões do medo, né, a partir de feromônio, a partir de feromônios dos tigres, é um elemento que remete ao Espantalho, o vilão clássico da galeria do Batman. E é muito bacana o que a Moonstone faz nessas histórias, porque tem elementos ali que são parte do cânone do fantasma. A questão, por exemplo, dele salvar os animais, dele salvar os tigres, né? A gente lembra que, classicamente, nas tiras, o fantasma tem um amigo tigre que é o Listrado, que é um tigre manso, com o qual o fantasma de vez em quando tem aventuras. A gente também vê, por exemplo, esse lance do fantasma ter uma visão em que a floresta se volta contra ele. Isso já aconteceu em histórias clássicas, tanto das tiras quanto do Tim Fantomen. Então é bacana porque a Moonstone trabalhou o cânone do personagem e acrescentou um elemento a mais. Acaba que essa história, que poderia ser só mais uma história do fantasma contra os caçadores, é também uma história sobre a vingança pessoal de um sujeito contra o fantasma e a história de origem de um vilão da galeria de vilões do fantasma. Tirando o fato de que essa parte cronológica ficou um pouco confusa, é uma aventura excepcional que você pode ler gratuitamente no blog Fantasma Brasil. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas diversas redes sociais onde o Fantasma Brasil está presente, inclusive o WhatsApp e Telegram, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?